eu sou a professora Luíse e esse é o canal Biolu. E dando sequência aos assuntos que mais caem de biologia no Enem, hoje nós vamos estudar a quarta posição desse nosso top 5 com o assunto biotecnologia. A biotecnologia é a área da biologia que aplica técnicas, que aplica tecnologia em seres vivos. E esse é um dos temas que mais caem no Enem, já que essa prova é uma prova que se preocupa com assuntos relevantes para a sociedade, como, por exemplo, células-tronco, clones, transgênicos. Hoje em dia, a tecnologia do DNA afeta praticamente tudo, desde a agricultura com o que nós comemos, a investigação de crimes, a nossa saúde através da produção de medicamentos, de vacina, enfim. Um dos primeiros passos para muitas das técnicas da biologia molecular foi conhecer o DNA, com sua estrutura, suas fitas duplas, suas bases nitrogenadas. Depois disso, foi essencial compreender os mecanismos de duplicação desse DNA, de transcrição, de tradução, além, é claro, de conhecer o genoma humano, a sequência de genes humanos. Então vamos imaginar um cientista que deseja estudar um gene humano qualquer. Pode ser o gene responsável pela produção de um hormônio, como a insulina ou hormônio do crescimento. Bom, uma das primeiras coisas que esse cientista vai precisar fazer é isolar o gene de interesse, o gene que ele pretende estudar. Ou seja, ele vai precisar conseguir aquele fragmento de DNA. Depois disso, ele vai precisar amplificar, ou seja, multiplicar esse DNA. Esse cientista poderia usar, por exemplo, uma das técnicas mais famosas da biologia molecular, a técnica do DNA recombinante. Para conseguir o gene de interesse, o biólogo vai precisar cortar esse DNA. Ele vai precisar pegar aquela longa fita de DNA e cortar nos seus locais específicos. Para isso, ele usa enzimas de restrição, também conhecidas como tesouras moleculares. Essas enzimas são extremamente específicas. Elas são capazes de identificar uma certa sequência de DNA, conhecida como sítio de restrição. Daí ela se liga a essa sequência e corta a fita de DNA. Assim, com o DNA de interesse isolado, o pesquisador pode introduzir esse gene de interesse em uma bactéria, por exemplo, já que elas possuem um longo DNA circular, além dos plasmídeos, que são pequenas moléculas de DNA também circular e que se replicam, se duplicam separadamente. Daí, esse plasmídio bacteriano ligado ao gene de interesse, que pode ser um gene para a produção de um hormônio, por exemplo, passa a ser chamado de DNA recombinante. Na sequência, esse plasmídio recombinante é recolocado na célula bacteriana. Essa bactéria recombinante é colocada em meio de cultura, onde se reproduz, formando clones de bactérias idênticas, todas com um gene de interesse. Assim, é possível amplificar, ou seja, produzir várias cópias do gene clonado, ou até mesmo produzir um produto proteico, como por exemplo o hormônio do crescimento, a insulina e tantas outras substâncias. Ou ainda, os genes de interesse multiplicados podem ser utilizados na pesquisa básica em várias outras aplicações, como os transgênicos, por exemplo. Basicamente, um transgênico é um organismo que possui genes de outro organismo, de uma outra espécie. Eles são os organismos geneticamente modificados. Então, se através da clonagem gênica nós podemos obter milhares de cópias de genes de interesse econômico para a agricultura, como por exemplo, genes que aumentem a resistência das plantas a pragas, a doenças, a herbicidas, nós então podemos introduzir esses genes na célula vegetal e produzir uma planta transgênica. Esse tipo de engenharia nos possibilita não só obter plantas imunes a pragas, como plantas com maior quantidade de nutrientes, carne suína com menos colesterol. Enfim, é uma técnica que pode trazer várias vantagens, além do aumento do lucro e da produtividade. Mas esse é um tema bastante polêmico,
até porque é uma técnica recente que existe aí há pouco mais de 3 décadas. Então nós não sabemos ainda ao certo qual é o tipo de consequência que o uso dos transgênicos pode trazer tanto para a nossa saúde como para o planeta como um todo. E é por isso que existem vários países que proíbem o uso de transgênicos e outros que permitem. Então vamos para questões sobre esse tema no Enem. Em 2014, o Enem apresentou a seguinte questão. Em um laboratório de genética experimental, observou-se que determinada bactéria continha um gene que conferia resistência a pragas específicas de plantas. Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, eles pegaram a bactéria, isolaram o DNA bacteriano e clonaram, ou seja, amplificaram esse DNA. Na sequência, eles extraíram o gene de interesse. Então, da grande molécula de DNA, eles selecionaram apenas os fragmentos que continham esse gene de interesse, o gene que conferia a resistência às plantas. Na sequência, eles fizeram a fabricação, ou seja, a clonagem desse gene, para obter várias cópias do mesmo gene. E inseriram o gene nas células do tecido da planta. Do ponto de vista biotecnológico, como a planta representada na figura é classificada? Letra A, ela é um clone? O que é um clone? Um clone é um organismo geneticamente idêntico ao seu progenitor. E claramente esse não é o caso da planta em questão, que inclusive contém genes de outra espécie. Na letra B, eu digo que a planta é uma híbrida, hibridismo, um conceito muito famoso dentro da genética, daquele velho exemplo da mula, que é o híbrido, resultado do cruzamento do cavalo, né, da égua, com o jumento. E também não é o caso dessa planta, ela não é o cruzamento de duas espécies diferentes. Ela é uma mutante, ocorreu uma mutação nessa planta? Ela é adaptada ou ela é uma planta transgênica? É uma planta transgênica, né? Já que ela contém genes de outra espécie, genes de uma bactéria. Bom, agora uma questão de 2012 que diz o seguinte. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência. Então, essa também é uma questão sobre transgênicos, mas que traz consigo um outro assunto muito importante da biologia, o dogma central da biologia molecular, onde o DNA é uma molécula de extrema importância, é onde estão contidos os genes. E, de acordo com a vida celular, em alguns momentos esse DNA precisa ser duplicado, ou seja, ele sofre duplicação ou replicação. Mas, para que os genes contidos no DNA sejam expressos, esse código precisa ser transcrito em um código diferente, o RNA, que é então traduzido em uma proteína. Ou seja, se eu tenho um milho transgênico, um milho que contém genes de outra espécie, a característica de interesse, a característica dessa outra espécie, será manifestada em decorrência do quê? De um processo correto de transcrição e de tradução, ou seja, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante, a partir do DNA da outra espécie, beleza? Uma outra questãozinha de DNA recombinante que diz o seguinte: um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma célula sintética, uma bactéria chamada de Mycoplasma mycoides. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos que formam um único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a Mycoplasma capriculorum. Após a introdução, o cromossomo da Capriculorum foi neutralizado e o cromossomo artificial da micoides começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas. Então, eles pegaram os nucleotídeos, eles pegaram o DNA da micoides e introduziram na Capriculorum. Daí, a Capriculorum começou a produzir as proteínas da outra bactéria, da micoides. A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à possibilidade de gerar geneticamente micro-organismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos,
vacinas, combustíveis, ou seja, é o que a gente tem feito com a técnica do DNA recombinante. Uma outra técnica muito utilizada na biotecnologia é o PCR, ou termociclador. Essa máquina é capaz de amplificar, ou seja, de multiplicar o DNA, gerando milhões de cópias em apenas poucas horas. Tudo que você precisa é colocar dentro dessa máquina o DNA que você deseja copiar, algumas enzimas, alguns nucleotídeos e esperar. Daí ela vai começar um ciclo de esquenta, esfria, esquenta, esfria. Sendo que, quando ela esquenta, ela é capaz de quebrar as pontes de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas das duas fitas de DNA. Quebrando essas pontes de hidrogênio, as fitas vão então se separar. Na sequência, ocorre um resfriamento, que permite que a enzima DNA polimerase inicie a síntese das novas fitas. Ela liga timina a adenina, citosina a guanina, e assim sucessivamente, formando as fitas complementares. Daí vem um novo ciclo, esquentando novamente e separando as fitas através da quebra das pontes de hidrogênio. Com mais um resfriamento, ocorre a síntese de novas fitas e o ciclo se repete. Sobre esse assunto, em 2017, o Enem perguntou: a reação em cadeia da polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações hidrogênio entre as diferentes bases nitrogenadas. Qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente durante o aumento da temperatura na reação de PCR? Então, se eu tenho que as bases citosina e guanina formam 3 pontes de hidrogênio e adenina e timina formam 2 pontes de hidrogênio, quanto mais citosina e guanina eu tiver, mais pontes de hidrogênio eu tenho para quebrar. Então, eu preciso de mais calor, preciso de mais tempo. Logo, aquela que vai romper mais rápido, a primeira a desnaturar, vai ser a opção que tiver a menor concentração de citosina e guanina, que é a letra C, com apenas 2 pares de citosina e guanina. E para fechar, o quarto assunto de biologia que mais caiu nos últimos 10 anos do Enem, nós vamos falar de eletroforese. Essa técnica que é uma delicinha de fazer e que também possui várias aplicações, como por exemplo, testes de paternidade, investigações criminais, enfim. Basicamente, essa técnica consiste em separar fragmentos de DNA ou até de proteínas e gerar padrões passíveis de serem comparados. Nessa técnica, utiliza-se um gel, que é um polímero, o gel de agarose, e que funciona como uma espécie de peneira, uma peneira molecular. Esse gel fica imerso em uma solução tamponada que permite a passagem de corrente elétrica. Daí, são selecionadas então as amostras a serem estudadas, que podem ser proteínas ou DNA, já fragmentado, já todo partidinho em pequenos pedaços. Daí, liga-se a corrente elétrica e esses fragmentos, essas amostras, vão então migrar, vão correr através do gel. Sendo que aqueles fragmentos de maior peso molecular tendem a ficar retidos logo no início do gel. E os fragmentos com menor peso molecular, que também são aqueles que migram mais rapidamente, vão até mais à frente, gerando um padrão de bandas dispostas ao longo do gel e que pode então ser utilizado em estudos comparativos. Em 2013, o Enem cobrou esse assunto na seguinte questão: 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê,
Então, nós temos um teste de paternidade, uma eletroforese, onde os fragmentos de DNA estão dispostos de acordo com o seu padrão molecular. Então, o que a gente tem que fazer? Comparar. Então, vamos lá. Como o bebê, olhando a primeira banda, como o bebê não possui aquela banda, nós podemos eliminar o casal 5, já que tanto o pai quanto a mãe do casal 5 possuem essa banda e, logicamente, o filho do casal 5 precisaria possuir essa banda também. Daí, nós poderíamos comparar banda por banda, padrão por padrão, ou pular lá para a 7ª banda, onde nós vemos que o bebê possui essa banda presente, ele possui esse fragmento de DNA, sendo que de todos os casais, apenas um casal também possui essa banda. É o casal número 3. Então, eu excluo todos os outros e posso afirmar que o casal número 3 é o casal pai desse bebê, onde a mãe possui a banda que foi então herdada pelo bebê. Tudo bem? Então, a nossa última questão de hoje é uma questão de 2018 que diz o seguinte: considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos, M, e outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen, a doadora de pólen 1, 2, 3, 4 e 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz M e da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA, conforme mostra a figura. Então, nós temos aí uma eletroforese. A progênie S1, a semente, recebeu o pólen de qual doadora? Então, de novo, comparar. Então, olhando o loco A, o alelo 1 do loco A, nós temos que a semente, a S1, ela tem essa banda, assim como a matriz. Se nós olharmos o alelo 2, nós temos que a S1 possui esse loco, possui essa banda, assim como acontece na doadora de pólen 2 e na doadora de pólen 5. Quanto ao alelo 3, ela não possui a banda, a S1 não possui essa banda, assim como também acontece na doadora de pólen 5. Veja que eu pulei as que já foram eliminadas anteriormente. Analisando o loco B, nem precisava, mas analisando o loco B, nós temos que a S1 não possui nem o alelo 1, nem o alelo 2, assim como a doadora de pólen 5 também não possui, o que permite que nós cheguemos então à conclusão de que sim, a doadora de pólen 5 foi a doadora que fecundou a semente. Então, essa foi a nossa aula de biotecnologia, um dos assuntos mais cobrados no Enem. Então, se você está gostando do tema, está gostando desse projeto, não se esqueça de apoiar o canal e se inscrever nele. E de ativar as notificações, que é para não perder os próximos vídeos. Você não vai querer perder os 3 assuntos que mais caíram no Enem, não é mesmo? Então, ative as notificações e a gente se encontra na próxima aula.